Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Que Deus abençoe nesta noite, neste dia, nesta manhã de hoje, dependendo do horário que você estiver ouvindo este áudio. Queridos irmãos, estou muito feliz de poder estar aqui retornando com vocês para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, agora fazendo a abertura deste trimestre aqui da Escola Bíblica Dominical, 7 de janeiro de 2024. Ela tem o título aqui, A Origem da Igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o título da lição desse trimestre é O Corpo de Cristo, né? A origem, natureza e vocação da igreja no mundo. É uma lição muito importante para nós, tenho certeza disto, né? O comentarista é o pastor José Gonçalves. Nós vamos estar aqui fazendo a abertura hoje desta Escola Bíblica Dominical, com muito prazer que eu venho trazendo para vocês hoje esta lição, né? Louvado seja o nome do Senhor, que é muito bom, nós vamos aprendermos junto aqui a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o título, como eu já falei, é A Origem da Igreja. O que estudaremos aqui? Nessa primeira lição, né, aqui, fazer aqui essa abertura aqui, nós abordaremos o tema da origem da igreja, né? Procuraremos responder aqui as seguintes questões, como o povo de Deus é formado na Bíblia, como a igreja foi planejada por Deus, né? O que a igreja de fato é. São esses pontos aqui que nós vamos estar abordando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui os nossos objetivos são descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história, né, apresentar a igreja como criação divina e identificar a igreja como a comunidade de salvos, né? Então vamos aqui juntos aprender a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu aprendo com você, nós aprendemos juntos e assim nós vamos estar discorrendo um assunto que é muito maravilhoso para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A origem da igreja. Vamos ver. A origem da igreja está fundamentada na obra redentora de Jesus Cristo. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Certo? A igreja tem sua origem na morte e ressurreição de Cristo e foi estabelecida no dia de Pentecostes, certo? Natureza da igreja. A natureza da igreja é espiritual, pois ela é fundada por pessoas que nasceram de novo pela fé em Jesus, ok? A igreja é santa, pois ela é separada do pecado e consagrada a Deus. A igreja também ela é universal, pois ela abrange todos os salvos em Cristo, de todas as nações, línguas e culturas. A igreja também ela é local, pois ela se reúne em comunidades específicas para adorar a Deus, né? Edificar uns aos outros e testemunhar do Evangelho. Como assim edificar uns aos outros? Né? Louvado seja o nome do Senhor, através do ensino, através do louvor. Ali quando você se reúne, você vai estar edificando, né, com ensinamentos sólidos, com a palavra de Deus que traz vida, e ali a pessoa vai sendo edificada. E a vocação da igreja? A vocação da igreja é glorificar a Deus em tudo o que faz, certo? Então, isso é a vocação da igreja. Em tudo que faz, o seu intuito é glorificar ao nome do Senhor. A igreja é chamada a ser o sal da terra e a luz do mundo, influenciando positivamente a sociedade com os valores do reino de Deus. A igreja é enviada a pregar o evangelho a toda criatura, certo? Fazendo discípulos de todas as nações. Também a igreja ela é equipada com dons espirituais para servir uns aos outros
e ao próximo como com amor, né? A igreja, ela é esperançosa, pois ela aguarda ali a volta de Cristo, que a levará para a glória. Então ela tem essa esperança, nós temos essa esperança de que o Senhor Jesus Cristo nos levará para a glória, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui ao textuário. Nós não vamos aqui comentar muitas referências hoje, mas eu quero ser breve aqui para não cansar vocês também nesta pré-aula aqui, nessa abertura, que nós vamos ter muitos assuntos pela frente para estar tratando aqui. E para mim é um prazer poder sempre estar aqui com vocês, trazendo aqui esses assuntos maravilhosos que Deus, através do seu Espírito Santo, tem dado ao seu servo aqui, ao pastor José Gonçalves, né? O textuário diz assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, né? De Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 38. Então, quando Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse texto, ele será comentado aqui mais para frente, lá no ponto 3, né, do subponto ali 3, né, no ponto 3, ali no subponto 3 do 1, né, 1 do 3, aliás, nós vamos estar comentando melhor sobre o textuário, né? Louvado seja o nome do Senhor, sobre esse versículo de Atos, capítulo 2, versículo 38. Mas vamos aqui já para a verdade prática. A verdade prática diz assim: a igreja é a família de Deus, comprada com sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Isso aqui, irmãos, é muito interessante porque a igreja, ela foi remida através de um pacto de sangue. Nos diz a Bíblia que era necessário que um justo morresse, que um justo derramasse seu sangue. Então na terra não havia ninguém para morrer por nós, para derramar o seu sangue, porque naquela época o pessoal fazia o sacrifício de sangue, de animais, e o seu sangue encobria ali os pecados das pessoas, mas não era suficiente para perdão do pecado, era necessário morrer um justo. E como na terra não havia ninguém, porque lá em Romanos diz que todos pecaram, então estava todo mundo contaminado com essa lepra aí que era o pecado, e era necessário morrer um justo. Na terra não tinha, por isso que veio o nascimento de Jesus, né, virginal ali com Maria, e morreu, porque ele é justo, o único justo que pode nos comprar, que pode nos remir com seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o Espírito Santo, ele sela, ele é o selo. Louvado seja o nome do Senhor que está em nós, a marca. Louvado seja Deus. Então, queridos, a família de Deus, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, como disse Paulo lá em Efésios capítulo 2, versículo 19. Segundo, é o preço pago pela igreja, né? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, como disse Paulo lá em Corinto, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, acho que é isso. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas, que Paulo falando assim, não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, a sua vã maneira de viver, né? Transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Aqui também já foi Pedro falando, né, lá no capítulo 1, versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, agora falando sobre o selo do Espírito, que a igreja agora é selada com esse selo maravilhoso.
Então, o selo do Espírito, a mesma coisa aconteceu também com vocês quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Então, vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês, né, a sua marca, a marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo, que ele havia prometido, né? O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, queridos, louvemos a sua glória. Então aqui falando sobre o selo, né, do Espírito Santo, você vai ver lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e o 14. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui mais adiante, porque tem muitas coisas nós vamos digitar. Eu quero ver se dá tempo de nós passarmos tudo aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor, para não ficar nada para trás. Eu vou fazer questão aqui também de ler a leitura bíblica em classe, são só 4 versículos, né? Vai ser rapidinho, está em Atos capítulo 2, versículo 1 e o 2, depois pula para o versículo 37 e o versículo 38. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Era um som como, não era um vento, era um som como de um, era um barulho como de um som, né? Como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles, versículo 37, pulando lá para o versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, que aqui está o textuário, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vê como é simples? Então, somente nos arrepender das nossas obras mortas, das nossas obras de pecado, para que nós possamos recebermos aqui o perdão dos nossos pecados. Deus é um Deus tão justo que no momento que você se arrepende, Ele não vai marcar uma reunião, não vai marcar uma audiência para que num dia você talvez seja perdoado. Não, Ele perdoa no momento exato em que você se arrepender, em que você confessar os seus pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução, queridos, eu estou correndo aqui bastante para que não fique nenhum assunto para trás. A introdução nos diz assim, vejam só. Louvado seja o nome do Senhor. Uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem para os apóstolos e os primeiros cristãos. A igreja era relevante, né? Relevante. Paulo, por exemplo, denominou de coluna e firmeza da verdade. E Pedro chamou de geração eleita, né? Nesta lição mostraremos que a Bíblia de fato revela sobre a Igreja de Deus. Veremos que a Eclésia, a Igreja, né, de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição, vejam só, louvado seja o nome do Senhor, é uma instituição divina. Então, longe de ser meramente uma associação, ela não é apenas uma associação, mas sim uma instituição divina. A igreja foi instituída por Deus e glória ao Senhor por isto, né? Nós temos essa cobertura de Deus, né? Esse selo, fomos comprados pelo melhor preço, que foi o preço de sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nesta lição mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a igreja de Deus, né? Então, veremos que a eclésia, né, que a eclésia é a palavra grega que fala igreja. A igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, ela é esta instituição divina. Então, aqui, queridos, a eclesiologia é o ramo da teologia que estuda a natureza, a origem,
A estrutura e a missão da igreja cristã, ela busca compreender a natureza da igreja como o corpo de Cristo, sua relação com Deus, com os crentes, né? E com os crentes, sua função na sociedade e sua missão de proclamar o evangelho e fazer discípulos. Esta aqui é a função da igreja. A eclesiologia também aborda questões relacionadas à liderança eclesiásticas, as ordenanças, a adoração e a comunhão dos santos. Em resumo aqui, a eclesiologia busca compreender o significado e o propósito da igreja dentro do plano de Deus para a redenção da humanidade, certo? E sobre a igreja, vejamos aqui o que diz a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, né, 2017. Louvado seja o nome do Senhor, aqui passagens paralelas. Cremos, aqui a profissão de fé que nós temos aqui, cremos, professamos e ensinamos que a igreja é a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares e de todas as épocas, cujos nomes estão escritos nos céus. Né? A igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele mesmo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Essa pedra é o próprio Cristo, certo? Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Aqui está falando de Jesus, o qual foi posta por cabeça de esquina, certo? Está lá em Atos capítulo 4, né? Versículo 11. Então, tendo aqui a doutrina dos apóstolos por fundamento e Jesus a principal pedra de esquina, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, versículos 20, né? E ela, a igreja, é a coluna e firmeza da verdade e a comunidade do Senhor. Além de Assembleia Universal dos crentes em Jesus, né? O vocábulo igreja refere-se a um grupo de crentes em cada localidade geográfica, né? Ensinamos aqui que a igreja é una e indivisível, um só corpo, um só espírito, uma só fé e um só batismo. Não tem essa de batizar várias vezes, certo? Não. Ali você batizou, tem igreja que se a pessoa deu um deslize ali e já é batizado, tem que se batizar novamente. Não, é um só batismo. Tem agora o arrependimento, como Pedro falou, arrependei-vos, né? Para que e não se batizar duas vezes, de maneira nenhuma. Então, uma só fé, um só corpo, né? E um só batismo. Então, a igreja envolve aqui um ministério que não foi revelado no Antigo Testamento, mas que foi manifesto aos santos, né, na nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui agora para mais um tópico aqui, né? O primeiro tópico, que vai falar sobre o povo de Deus na Bíblia e na história. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico nos diz assim: o povo de Deus na Bíblia e na história. No Antigo Testamento, o termo hebraico Kaal é usado para se referir a um ajuntamento de povo de Deus debaixo do antigo pacto. Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia, ou o ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, Kaal é descrito como o povo reunido, congregação do povo, multidão, né, congregação de Israel e grande ajuntamento. O termo Kaal, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel etênico, né, uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins culticos ou não, certo? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vamos aqui agora estar comentando, louvado seja Deus, sobre esse primeiro tópico aqui,
que é muito interessante nós lemos aqui. Eu quero falar aqui para os amados professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Gostaria de chamar a sua atenção para um ponto de extrema importância. Aqui o pastor José Gonçalves ele está analisando o Antigo Testamento e destacando que nesse período Deus tinha um povo que não era a igreja. Isso revela a sua abordagem eclesiológica, certo? Que nós estávamos falando agora, que é dispensacionalista, pois ele reconhece a distinção entre Israel e a igreja. O livro de apoio aí fornece esclarecimentos adicionais sobre esse tema. Vamos agora considerar as palavras do comentarista, este grande homem de Deus, né? Convém destacar que o significado do Kaal como congregação ou congregação do Senhor, embora mantenha alguma semelhança semática com a eclésia neotestamentária, não significa dizer que a igreja já existia no Antigo Testamento. Não. Na verdade, Kaal apenas diz que o Senhor tinha um povo debaixo do antigo pacto, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui a gente vê que isso não quer dizer que o Senhor já tinha a igreja, certo? Não significa isso não, no Antigo Testamento. Mas Kaal apenas diz que o Senhor tinha um povo, lógico, debaixo de um antigo pacto, mas não era a igreja. A igreja realmente foi originada ali depois do Atos capítulo 2, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão entendendo, né? Está explicado. Agora vamos para o segundo subtópico, o Novo Testamento, ok? Nos diz assim, vejam só. O termo grego eclésia se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá aqui do que lhe é dado. No Antigo Testamento, tanto na forma como na função, não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram compradas pelo sangue de Cristo. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia com um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Dessa forma, o uso paulino de eclésia nas suas epístolas designa aqui sempre a comunidade dos salvos. Assim vemos Paulo saudando a igreja, ensinando às igrejas, discipulando o uso dos dons na adoração da igreja e dando diretrizes à igreja. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui o termo hebraico, o termo grego, eclésia, se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá aqui do que lhe é dado no Antigo Testamento. Tanto na forma como na função, não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças, nações que foram compradas pelo sangue de Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no subponto em questão, o professor pode ressaltar que o pastor José Gonçalves, ao definir e comparar os termos Kaal, e eclésia, chegou à conclusão de que a igreja não existia no Antigo Testamento, que a igreja não substituiu Israel no plano de Deus. Não, jamais, viu? Portanto, Israel é a igreja, certo? Israel e a igreja são emitidas, olha só, distintas, e Deus lidará com cada uma de forma singular. Vamos agora examinar o que o comentarista diz aqui no livro de apoio, né? No Antigo Testamento, o uso do
termo Kaal refere-se ao povo de Deus no seu sentido etênico, certo? Enquanto no Novo Testamento, eclésia não possui esse sentido. A eclésia, deixa eu ver aqui, a eclésia aqui no Testamento é constituída por pessoas de todas as raças, línguas e povos. E o mais significativo é que a eclésia no Novo Testamento tem a função de tornar-se, né, a habitação, né, o templo do Espírito Santo, conforme diz em 1 Coríntios 3,16. E o que não acontece com o povo do Antigo Pacto. Assim, podemos destacar que no Novo Testamento, a eclésia refere-se a crentes nascidos de novo e não simplesmente a um ajuntamento de pessoas, certo? Naquela época lá, do Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava nas pessoas, ele vinha, dava ali uma palavra para os profetas, eles profetizavam, o Espírito Santo se retirava novamente. Mas agora não, agora o Espírito Santo ele faz morada na igreja, no povo, certo? Então, nesse contexto, Israel e a igreja ocupam papéis distintos no plano da salvação. Uma não é a extensão do outro, não. Como observa aqui, Greg, né? Alisson, ambos participam à sua maneira do reino de Deus e de suas bênçãos multiformes. A igreja foi idealizada aqui por Deus para ocupar um lugar de destaque na plenitude dos tempos. Você vai ver isso lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. A sua importância é inegável. Atos 20, versículo 28. Israel, contudo, não ficou esquecido por Deus, né? Você vai ver isso lá em Romanos 8, versículo 25. O seu tempo terá cumprimento, certo? Aquilo que o Senhor projetou para essa nação. Romanos 11 e 26. Aqui é Justo Gonzalez, em sua obra breve, Dicionário de Teologia, né, diz termo que deriva ao grego eclésia através do latim eclésia. A disciplina teológica que estuda a igreja se chama eclesiologia. Mesmo que sempre se refira à comunidade dos fiéis, o termo igreja, né, tem diversos significados. Segundo seu contexto, algumas vezes se refere à congregação local, como no caso da igreja de Efésio, ou a igreja se reunirá esta noite. Outras vezes inclui todos os crentes em todas as partes, como em Efésios 3:10 também é utilizado como nome de uma denominação ou comunidade de fé particular, como quando se fala da igreja, Assembleia de Deus ou igreja presbiteriana, certo? Então, John Davis, também em sua obra Novo Dicionário da Bíblia, ele diz: igreja, tradução do grego eclésia, que nos estados da Grécia significava a reunião, veja só, aqui no estado da Grécia, significava a reunião dos cidadãos convocados às assembleias legislativas ou para outros fins. Você vai ver lá em Atos 19, 32, 41. Os escritores sagrados empregam essa palavra para designar uma comunidade que reconhece o Senhor Jesus Cristo como supremo legislador e que congregam para a adoração religiosa. Aí tem algumas referências, Mateus 16, né, Atos 2, Efésios 5 e assim sucessivamente. Stellan Orton, que tem aquele livro lá, Teologia Sistemática, né? Ele, em sua teologia sistemática, ele, né, pentecostal, complemente aqui as definições até aqui expostas quando diz: a palavra eclésia é empregada frequentemente com referência a todos os crentes nascidos de novo. Olha só, independentemente de suas, né, diferenças geográficas e culturais, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas seja como for, o significado bíblico de igreja refere-se primariamente aqui
não as instituições e culturas, mas sim as pessoas reconciliadas com Deus mediante a obra salvífica de Cristo. Até porque igreja significa um povo, né, comprado, povo tirado para fora, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui você vai ver que tem todo esse significado. Agora nós vamos para o terceiro subtópico do tópico 1. Nós estamos um pouco atrasados aqui, mas nós vamos estar correndo aqui para que dê tempo de terminar, de concluir aqui esta lição, né? Louvado seja o nome do Senhor. Na história cristã, louvado seja Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XVI, a tradição aqui protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida aqui como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo com divinas nomeações, né, para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, certo? Então aqui no livro de apoio, a intenção do comentarista fica mais evidente ainda e melhor explicada. Seu objetivo aqui é demonstrar a diferença entre a eclesiologia católica romana e a eclesiologia protestante na lição. O espaço para o comentário é bem resumido, né? Portanto, vamos nos valer de ambos os textos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eclesiologia católica romana. A Igreja Santa, né, católica, apostólica e romana, como a mãe e mestre de todas as igrejas, como dizem, né, o pontífice romano, o sucessor ali do bem-aventurado Pedro, chefe dos apóstolos e representante, né, vicários, como eles falam lá, né, vicários de Jesus Cristo, essa verdadeira fé católica, sem a qual ninguém pode estar em estado de salvação, né? Observa-se aqui que a Igreja Católica é posta como sendo a Igreja Mãe, o Papa como sendo o sucessor do apóstolo Pedro, vai? Só que, né, as Escrituras falam, né? Então, ele aponta aqui o Papa como o sucessor de Pedro, e vigário de Cristo, e a fé católica como garantia de salvação. Então, vamos aqui agora ver a eclesiologia protestante. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz: a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele mesmo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está lá em Mateus 16, 18, que nós citamos desde o começo. Essa pedra é o próprio Jesus. Então, está descartado aqui que o Papa seria o sucessor de Pedro, né? Muitas pessoas estão confundindo. A igreja que persevera e vence a morte e o inferno não poderia estar fundada em um homem frágil, né? O próprio Pedro reconhece que Cristo é a pedra, como ele mesmo fala lá na primeira carta
de Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 8. Então, Cristo é o fundamento. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão entendendo mais ou menos? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Você que estiver assistindo pela internet também pode deixar o seu comentário e nós iremos explicar melhor. Ok? Vamos para o segundo tópico, que tem por título a origem como criação divina, a igreja como criação divina, a igreja como um ideal de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos direto ao comentário, que não vai dar tempo de nós lermos aqui todo o tópico, né? Mas, queridos, a igreja como o ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava no coração de Deus. E foi idealizada por Ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele, né, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus, né, diante dele em amor. Efésios 1 e 4. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um ministério que estava oculto, né? Você vai ver isso lá em Efésios 3, do versículo 3 ao versículo 6. Esse mistério, aliás, que fora revelado, era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. Você vê que tudo já existia na mente de Deus, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo, desde o início, Deus já teve seus planos, já teve tudo arquitetado, tudo na sua mente, certo? Por isso que ele falou, façamos o homem a nossa imagem, que já estava na mente dele. Então, querido, quando Deus, na sua presciência, previu a queda do homem que haveria de criar, por seu grande amor, ele concedeu um plano de salvação para esse homem. E isso através do sacrifício do seu Filho amado. Certo? O Filho aceitou o plano divino e por isso que a Bíblia diz do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, conforme está escrito lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui é tão interessante que a gente vê que Deus já colocou no jardim ali a árvore do conhecimento do bem e do mal e também colocou a árvore da vida. Porque na medida em que os homens, Deus já sabia que o homem ia desobedecer, ia comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, iria cair, estava em desobediência. Daí precisaria da árvore da vida, para que ele comesse e voltasse a viver. Foi tão certo que Adão e Eva, quando foi expulso do jardim, a Bíblia está bem clara em dizer que, lá em Gênesis, que eles foram expulsos, foi guardado o caminho da árvore da vida, para que eles não viessem a comer. Então eles comiam livremente enquanto não pecassem. Mas depois que eles comeram, foi proibido de comer também da árvore da vida, para que eles não voltassem a comer da árvore da vida e vivessem eternamente. Então, você vê que Deus já havia preparado, já estava na mente de Deus de preparar a árvore da vida também. Louvado seja o nome do Senhor. Não do conhecimento do bem e do mal, mas também a árvore da vida. Então, querido, no seu eterno plano, Deus também determinou as bases e a forma da comunhão que deveria haver, certo? Entre os que aceitassem a salvação por Jesus Cristo. Então, foi então que a igreja surgiu com um plano embrionário aqui no coração de Deus. Esse embrião se manteve oculto em mistério, ok? Você pode conferir lá em 1 Coríntios 2, versículo 7. Desde os séculos dos séculos, até que o Pai, na eternidade dos tempos, o quis revelar pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Segundo subtópico do tópico 2, a igreja como uma realidade concreta. Louvado seja Deus. Vamos direto aqui, já comentando também. Como vimos aqui, a igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de uma forma concreta,
quando a igreja passou a existir de fato? Você sabe? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta. A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecoste. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Não. Mateus fala de sua experiência, mas como um evento futuro, né? Como nós já lemos aqui, Mateus 16, 18. Nos círculos teológicos, a questão da origem exata da igreja no Novo Testamento tem sido alvo de muitos debates, né? Alguns têm adotado uma abordagem bastante ampla e sugerem que a igreja existe desde o início da raça humana, incluindo todas as pessoas que já exerceram fé nas promessas de Deus, a partir de Adão e Eva, conforme lá em Gênesis, né? Capítulo 3, versículo 15. Outros apoiam um início veterotestamentário, né? Para a igreja, especificamente nos relacionamentos pactuais entre Deus e o seu povo, a partir dos patriarcas, por exemplo, e continuando durante o período mosaico. Muitos estudiosos ali eles preferem uma origem neotestamentária para a igreja, mas nesse contexto também há diferenças de opiniões. Alguns, por exemplo, acreditam que a igreja foi fundada quando, veja só, alguns acreditam que a igreja foi fundada ali quando Cristo começou publicamente seu ministério, né? Você que acha? Né? Quando começou ali, chamou os 12 discípulos, aí sobejam ali os pontos de vista, inclusive o de alguns, né, ultras dispensacionalistas, né, que acreditam não ter a igreja começado ali realmente através do ministério e viagens missionárias. O apóstolo Paulo, né, do apóstolo Paulo. A maioria dos estudiosos, que sejam seus antecedentes, ou pentecostais, evangélicos ou modernistas, acreditam que as evidências bíblicas são favoráveis ao dia de Pentecostes em Atos 2, para a inauguração da igreja, certo? Aqui o pastor José Gonçalves, como exposta na revista e no livro de apoio, segue a corrente teológica de que a igreja nasceu em Pentecoste, né? Ali no dia de Pentecostes. Essa posição é defendida por pentecostais e reformados. Tomando por base Efésios 3, 1 a 6, Norman Geisler pontua algumas razões porque a igreja começou no Pentecostes. Diversos fatos deixam claro que a igreja não começou até depois da ascensão de Cristo. Primeiro, ela envolvia um mistério, o que significa algo antes, né, escondido, oculto e agora revelado. Segundo, o mistério não foi revelado até o período dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Terceiro, este período teve lugar depois do Antigo Testamento, uma vez que não foi em outros séculos antes do período em que Paulo escreveu, quanto gramaticalmente apóstolos, né, e profetas estão ambos precedidos por um antigo aos seus santos apóstolos e profetas, indicado que devem ser considerados como a única classe. Quinto, os apóstolos e profetas do Novo Testamento eram de base da igreja, e que mostra que a igreja se iniciou com eles. E sexto, Cristo é a principal pedra de esquina, né? Conforme já citamos aqui, Efésios 2, versículo 20. E o edifício não pode existir, a menos que a pedra de esquina esteja no lugar. E sétimo, e finalmente, Efésios 3, 4 e 5, capítulo 3, versículo 4 e 5, juntamente com passagens paralelas, revela que esta igreja do mistério não existiu antes
do tempo de Cristo. A igreja é o mistério de Cristo, não revelado em outras gerações como agora tem sido, né, revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. A igreja simplesmente não existia no Antigo Testamento, né? Isso aí nós já temos essa conclusão, só na mente de Deus, né? Os gentios não eram cordeiros das bênçãos de Deus, mas estavam separados da comunidade de Israel, Efésios 2, versículo 12. E a parede de separação que estava no meio não foi derrubada, né? Versículo 14 vai falar, até que a cruz recebesse o suporte de Romanos, né? Capítulo 16 de Romanos, versículo 25 e 26. Ele, Cristo, né? É poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, Paulo falando, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, olha aqui que Paulo está falando, mas que se manifestou agora, né? Veja só, o contraste é claro, o mistério de como judeus e gentios se uniriam em um corpo, né, que é o corpo de Cristo, não estava presente no Antigo Testamento, que revelou que os gentios receberiam as bênçãos do Evangelho. O Novo Testamento deu a conhecer como isto, né, seria possível. Efésios 3 e 6. A igreja não começou até que Jesus veio, morreu, ressuscitou e estabeleceu sobre o fundamento dos apóstolos, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Agradecido é o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Terceiro subtópico do tópico 2. A igreja no Pentecoste. Certo? Depois do Pentecoste, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Você vai ver isso lá em Atos 2:47. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecoste após a ressurreição de Jesus, lá em Atos 2, certo? O livro de Atos destaca, o livro de Atos aqui detalha o início da igreja e sua propagação miraculosa através do poder do Espírito Santo, 10 dias após a ascensão de Jesus ao céu. Atos 1 e 9. O Espírito Santo foi derramado sobre 120 seguidores de Jesus que estavam reunidos em oração, conforme você pode ver lá em Atos 1:15 e Atos 2:1 ao 4. Esses discípulos que anteriormente haviam tremido de medo de serem associados a Jesus, conforme você vai ver lá em Marcos 4:30 e o versículo 50, você vai ver que eles estavam com medo. Eles foram subitamente capacitados a proclamar corajosamente o evangelho do Messias ressuscitado. Para quem estava agora se escondendo, para quem estava lá com medo, foi quando Jesus apareceu e falou, Pai esteja convosco, porque eles estavam com medo, estavam ali atormentados. Agora eles foram cheios, né, e saíram agora para proclamar o Evangelho. Então, validando sua mensagem com sinais milagrosos e maravilhas, durante a festa de Pentecostes, milhares de judeus de todas as partes do mundo estavam em Jerusalém. Eles ouviram o Evangelho em suas próprias línguas, conforme nós podemos ver lá em Atos 2, né? Eles estavam ouvindo nas suas próprias línguas, Atos 2, 5 ao 8, e muitos creram, né? Atos 2, 41 e Atos 4, versículo 4. Os que foram salvos foram batizados, contribuindo ali para o crescimento diário da igreja. Quando a perseguição começou, então, os crentes se dispersaram ali, levando a mensagem do Evangelho consigo, e a igreja se espalhou rapidamente por todas as partes da terra conhecida. Você vai ver ali em Atos 8, quando eles ali são dispersos, né? Porque, na verdade, ele tinha essa missão, eles eram para ficar lá só até quando fossem revestidos do poder. Aí seria para eles sair, mas não saíram. Aí veio a perseguição que foi para espalhar. Às vezes as lutas vêm, não é para nos derrotar, mas é para o avanço do Evangelho. Às vezes nós estamos muito acomodados, estamos muito braço cruzado,
e aí o Senhor ele manda uma perseguição e nós vamos espalhar, e por onde nós passamos vamos falando de Jesus e vai ali, é uma extensão, né? Então o início da igreja envolveu os judeus em Jerusalém, mas logo se espalhou para outros grupos de pessoas. Em Atos 10, Deus deu ali a Pedro uma visão e o ajudou a compreender que a mensagem de salvação não se limitava aos judeus, né? Mas estava aberta a todos que acreditassem. Atos 10, você vai ver isso, 34, 35 mais ou menos ali, 45. As experiências de salvação de Eunuco, né, o etíope, foi uma tremenda experiência que ele teve lá em Atos 8, né, versículo 26, se não me engano, para ali, versículo 39, ao versículo 39. E do centurião também, italiano, né, Cornélio, em Atos 10, aqui foi uma experiência espetacular. Então eles convenceram os crentes judeus de que a igreja de Deus era mais ampla do que imaginavam. O chamado milagroso de Paulo no caminho de Damasco, lá em Atos 9, versículo 1 ao 19, ele preparou o terreno para uma difusão ainda maior do evangelho entre os gentios, né? Romanos capítulo 15, versículo 16, 1 Timóteo 2, versículo 7 também. Você vai ter essas referências como base aí para estar melhorando aí os seus estudos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Millard J. Erickson observa que Lucas não emprega eclésia no seu evangelho, mas a palavra aparece 24 vezes em Atos dos Apóstolos. Este fato ele sugere que Lucas não tinha nenhum conceito da presença da igreja antes do período abrangido ali em Atos, né? Imediatamente após aquele grande dia em que o Espírito Santo foi derramado ali sobre os crentes reunidos, a igreja começou a propagar poderosamente o evangelho conforme fora predito pelo Senhor ressurreto em Atos 1 e 8. A partir daquele dia, a igreja continuou a propagar-se e a aumentar no mundo inteiro, mediante o poder, certo? E orientação daquele, né, mesmo Espírito, né, o Espírito Santo. Então, foi aí que começou a crescer, começou a se propagar com a ajuda, né, com a ajuda do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro tópico, nós já estamos chegando ao final. Para terminar aqui, que já tem demorado bastante, né? Mas nós estamos aqui para o terceiro tópico. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja como a comunidade dos salvos, né? Primeiro subtópico vai nos falar sobre os regenerados pelo sangue de Cristo. Regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, né? Conforme nós já lemos lá em textuário Atos 2:38. Com essas palavras aqui, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas, né, regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O regresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. É exatamente esse o sentido da palavra grega metanoia, né? Traduzido aqui por arrependimento. Significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram aí suas vidas transformadas. Aí alguém vai falar assim, mas pode ser alguém que andou numa vida de pecado, numa vida de erro, cometendo tantas atrocidades, e falar que foi salva, que foi transformada pelo Evangelho? Sim. Você não lembra daquela passagem que Jesus estava lá, né, tomando uma refeição juntamente com os pecadores e alguém o julgava, falava assim, diz que é filho de Deus e está ali, comendo com os pecadores. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, Jesus falou assim, olha, não necessita de médicos que estão com saúde, sim os doentes. Ele falou, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento e não os que estão salvos, né?
Porque os cristãos não estão mais precisando, não estão mais necessitando das palavras de salvação, e sim esses que estão precisando, né, de transformação. E a Bíblia diz lá em João, né, nas epístolas, que Jesus Cristo ele veio para desfazer as obras de Satanás. Então, se ele veio para desfazer, ele veio para transformar, para salvar aqueles que se haviam perdido, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui duas promessas são feitas aos arrependidos, uma relacionada ao passado e a outra ao futuro, né? Remissão de pecados e dom do Espírito Santo. Então, remissão de pecado, passado, e o dom do Espírito Santo é o futuro. O acesso à Igreja de Cristo se dá por meio do arrependimento e da conversão. Você sabe o que é conversão? Quando você percebe que está indo no caminho errado, você faz uma conversão. O motorista ele faz uma conversão de estrada, ele está indo por uma estrada, ele converte para outra, então é a conversão. Então você está indo no caminho do erro, você conversa agora, faz uma conversão para o caminho certo, certo? Ou seja, pelo novo nascimento, Jesus ensinou a um homem chamado Nicodemos. Então Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver, veja só, não pode ver o reino de Deus. Aí Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar, nem pode ver, nem pode entrar, certo? No reino de Deus. Lá em João capítulo 3, versículo 3, por ali, até o versículo 5. Então, Nicodemos ele fazia parte da sinagoga, era membro do Sinédrio, mas não membro da Igreja de Cristo. Veja só, me permita aqui o anacronismo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu falo isso, que ele era membro da igreja, aliás, ele era membro da sinagoga, fazia parte da sinagoga, era membro do Sinédrio e não ser membro, né, da Igreja de Cristo. Ele passou, lógico, depois ele passou a ser membro, aliás, a fazer parte da Igreja de Cristo, mas em oculto. A Bíblia diz que ele não se revelou com medo dos judeus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para o terceiro e último subtópico, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aliás, terceiro tópico. Diz assim, olha, já foi o batismo de Cristo e do Espírito. Veja só o que diz aqui. É o terceiro subtópico ainda do tópico 3. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler isso aqui, é curtinho, rapidinho nós lemos, né? O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim, podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo. Um batismo de capacitação, certo? Ele estava capacitando os crentes. Enquanto o Espírito os batizou, né, no corpo de Cristo. Um batismo de iniciação, formando a igreja de Cristo. Já foi dito que a igreja tem a sua origem no dia de Pentecostes, por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, né, somos batizados no corpo de Cristo, né, que é a igreja. Então passamos a fazer parte dela. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, na sua primeira carta: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, né? Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. 1 Coríntios 12, versículo 13. Diferença entre batismo em águas e o batismo do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é a operação divina por meio da qual o cristão se torna parte do corpo de Cristo, né? Então, o batismo no Espírito Santo é isso aí, é a operação divina por meio do qual o cristão se torna parte do corpo de Cristo. Não é sinônimo do batismo com água, como deixam claro Mateus 3, versículo 11, João 1, versículo 33 e Atos 1 e 5. Por exemplo, geralmente os candidatos ao batismo em águas
já são pessoas convertidas que foram batizadas pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Então, o batismo em águas é uma declaração pública de fé e o meio pelo qual o crente ingressa como membro da igreja local. Assim como muitos irmãos, antes do batismo nas águas, já fazem parte do corpo de Cristo, ou seja, são membros da igreja invisível, né? Muitos se batizam nas águas, passam a fazer parte da igreja local, mas não é da igreja espiritual, que ainda não é batizado com o Espírito Santo, né? O batismo nas águas não é sinônimo de salvação. É uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que batismo nas águas não é sinônimo de salvação. Tem muitas pessoas que correm, eu tenho que me batizar, porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Eu creio, mas se Jesus voltar e eu não tiver sido batizado nas águas, eu não vou ser salvo e tal, e aquela correria. Irmãos, isto não tem nada a ver. O batismo nas águas é uma simbologia, certo? É uma simbologia que você está sendo sepultado e ressuscitando. Mas tem muitos que apenas tomam um banho de piscina, um banho no rio, e que não serviu como batismo, porque não houve o arrependimento. O verdadeiro batismo é o arrependimento. Quando você se arrepende das obras mortas, das obras que você fez mal, aí sim, daí vem, né, a regeneração. E aí você é salvo porque você se arrependeu, não porque você se batizou nas águas, certo? Tem muito, eu repito, está apenas se molhando, tomando banho nas águas, mas não está servindo para nada para o seu, certo? Para a sua salvação. Porque, na verdade, o João fala assim, o batismo nas águas, né? Como símbolo de arrependimento, não é símbolo, né? Certo? Mas depois de mim vem um batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, esse tópico que nós lemos aqui agora foi o subtópico, né? Do tópico 3. Agora nós vamos comentar aqui um pouco sobre o terceiro subtópico aqui e último. Depois nós vamos pular para a conclusão rapidinho, certo? Quando recebemos a Cristo como Salvador, aqui o terceiro subtópico fala assim, batismo de Cristo e do Espírito. Vejam só, quando recebemos a Cristo como Salvador, é o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo. Esse é um batismo de iniciação, ok? Ele faz de nós membros do corpo de Cristo. A igreja, isto é, o corpo de Cristo. Vejam só, quando recebemos a Cristo como Salvador, é o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo. Esse é um batismo de iniciação. Ele faz de nós membros do corpo de Cristo, a igreja. Isto é, o corpo de Cristo. É o elemento em que somos batizados e o Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 12, 13, né? Ele fala que o Espírito Santo aqui, ele é o agente desse batismo. Por outro lado, o batismo no Espírito Santo, no qual Cristo é o agente, é o batismo de capacitação. Vocês entenderam aqui? Então, o Espírito Santo, ele nos batiza no corpo de Cristo, certo? Então, esse é um batismo de iniciação. É quando o Espírito Santo te batiza no corpo de Cristo, ok? Que aqui, esse é um batismo de iniciação, aqui você está iniciando. Ele faz de nós membros do corpo de Cristo, né? Que é a igreja. Isto é, o corpo de Cristo. Então, é o elemento em que somos batizados. Que é o elemento? O Espírito Santo. É o agente, então aqui o Espírito Santo é o agente desse batismo. Por outro lado, o batismo no Espírito Santo, no qual Cristo é o agente, é um batismo de capacitação. É Jesus que te capacita, te dando aqui agora o Espírito Santo. Ok? Lá em Atos 2, versículo 1 ao 4. Atos 10, 44 ao 6, Atos 19, 1 ao 6. Então, são, portanto, duas coisas diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a conclusão e nós já vamos terminar, para não ficar muito puxado aí para vocês, muito longo esse vídeo, né? Nessa lição nós vimos, queridos, como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até
se estabelecer no Novo Testamento após a morte e ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, não, nem tampouco está fundada sobre sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Em resumo aqui, vimos que, primeiro, o desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da Bíblia e da história cristã. E segundo, a igreja surgiu como o ideal de Deus na eternidade e tornou-se realidade concreta no Pentecostes. Terceiro, como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo e selados pelo Espírito Santo. E chegamos ao final de mais uma lição. Graças a Deus, nós estamos aqui felizes por mais essa lição. Acredito que em breve nós estaremos trazendo aqui a lição de número 2, né, a imagem bíblica da igreja. Mas vamos aqui comentar um pouquinho ainda sobre essa tradução aqui. Então, nesta lição, nós vimos aqui como surgiu, né, a igreja fundada por Cristo. Ela existiu primeiramente, conforme diz aqui a conclusão, primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Cristo, e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. Né? Relendo aqui novamente a conclusão. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja, ok? Por isso, é um corpo privilégio, é um grande privilégio aqui fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Então, três pontos se destacam, né? Se destacam, ganham ênfase na conclusão. Primeiro, aqui, eu só li aqui para nós comentar aqui sobre esses 3 pontos aqui. A origem divina da igreja. A lição nos levou a compreender que a igreja, né, não é uma instituição humana, que nós já estudamos aqui, começando lá no começo. Então, isso aqui é uma conclusão. Então, a igreja não é uma instituição humana, mas sim uma criação de Deus. Sua fundação está enraizada aqui no plano divino e sua manifestação no Novo Testamento é resultado da obra redentora de Cristo e da atuação do Espírito Santo. E segundo, fundamento em Cristo. A lição enfatizou, nós lemos aqui também, nós estudamos aqui, que a lição enfatizou o fato de que a igreja, tem Cristo como seu fundamento, nos levando a refletir sobre a importância de manter Jesus como o centro de nossa fé e prática cristã. Isso nos desafia a buscar uma comunhão mais profunda com Cristo e a viver de acordo com os princípios que ele estabeleceu para a sua igreja. E terceiro e último, privilégio de pertencer à igreja. Isso aqui é um privilégio que nem todos têm. É aqueles que fazem parte da igreja de Deus, da igreja de Cristo. Isto é um grande privilégio. Então, a lição ressaltou o privilégio de fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Devemos aqui valorizar a comunhão e a participação ativa na vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, querido, assim acaba mais uma lição e nós vamos aqui agora, fazer uma oração rápida e vamos terminar para a glória de Deus. Senhor, querido Espírito Santo, muito obrigado por fazer parte desta igreja, a igreja que é o corpo de Cristo. Nós estamos felizes por estar aqui, Senhor, aprendendo e guardando isso em nosso coração, que a igreja somos nós e fazemos parte, Senhor, da tua igreja. Isso é um grande privilégio que nem todos têm, Senhor. Nós estamos aqui felizes porque o Senhor tem nos guardado, tem nos segurado, tem nos guardado. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa as famílias da terra para que todos que ouviram esta aula, eles possam também refletir e fazerem parte
da tua igreja, fazerem parte do teu corpo, que é um só corpo. A tua palavra diz que há muitos membros, porém um só corpo.